Olá, meus caros, olá, minhas caras. Vamos retornar ao nosso curso de recurso especial 1, agora voltado na segunda aula prática, né? A aula que visa trazer os aspectos teóricos que nós discutimos nas 4 aulas iniciais para um debate um pouco mais aprofundado em relação às medidas processuais, às estratégias processuais que devemos adotar em determinada situação jurídica concreta. E como eu mencionei para vocês, a rigor esta aula prática seria uma só de 50 minutos. Mas como uma forma de melhor organizar a distribuição dos trabalhos, vamos dividir essa aula em duas. A primeira, que já tivemos o êxito de trabalhar com vocês, nós discutimos o efeito suspensivo dos recursos com todas aquelas variáveis, especialmente quando se pretende discutir o efeito suspensivo do recurso especial e a importância da variação de estratégica, até mesmo, eu diria a vocês, em relação ao requerimento do pedido de efeito suspensivo, que tem a natureza de cautelar. Vimos, inclusive, uma decisão do STJ que fala em fumus muniúris, fala em periculum in mora, tem os requisitos de cautelar sem ser uma ação cautelar. Levando em conta que o processo é um todo, é um sincretismo global, nós temos as múltiplas possibilidades de se pleitear esse efeito suspensivo. E nesta segunda e derradeira aula, no total de 6, portanto, vamos dar uma maior ênfase a um assunto muito polêmico que diz respeito às medidas judiciais cabíveis em face das múltiplas atividades que podem ser adotadas pelo Tribunal de Justiça no âmbito do artigo 1030 do CPC. Então, é preciso lembrar que na origem do Código, isso nós trabalhamos nas nossas aulas teóricas, na origem do Código não houve a previsão desse 1030. Esse 1030 veio depois para tentar restabelecer o filtro que tínhamos no Código anterior em relação ao controle do precedente, dos requisitos formais, etc. Mas em razão deste 1030, em razão desta modificação, você vai ter uma múltipla atividade, você vai ter múltiplas situações jurídicas que podem surgir deste 1030. E são essas múltiplas situações jurídicas que eu pretendo conversar com vocês nesse 6º encontro. Então, a gente vai continuar com o mesmo problema, aquela ação de uma condenação de R$150 mil, uma ação de conhecimento procedimento comum, onde houve uma condenação em primeira instância de R$150 mil, sem tutela antecipada em primeira instância, sem tutela provisória na sentença, ou seja, houve a condenação de R$150 mil, mas não há que se falar ainda em execuibilidade imediata. Essa decisão ainda não é execuível, pelo menos até o recurso de apelação ser apreciado. Na aula passada nós vimos, o recurso foi apreciado, foi improvido, sujeito entrou com embargo de declaração e trabalhamos na aula passada o efeito suspensivo ao recurso especial. Pois bem, agora nós vamos trabalhar um outro enfoque. Um enfoque da apreciação pelo Tribunal de Justiça desse recurso especial no âmbito do 1030 e as múltiplas variáveis que isso pode gerar em termos práticos. Então, vamos seguindo aqui no slide aquele mesmo problema da aula passada. Vamos lá. Então, eu começo com essa afirmação, né? Esse tema derradeiro aqui envolve recursos, ações e incidentes em decorrência da dupla admissibilidade do recurso especial, artigo 1030. Dupla por quê? Porque independente do Tribunal de Justiça, por exemplo, dar seguimento ao recurso especial, é muito comum o STJ negar seguimento, detectar algum vício procedimental, não dar provimento, negar seguimento. A decisão do Tribunal de Justiça, portanto, não vincula o STJ. Então, essa dupla admissibilidade aí é para deixar clara a atuação de cada tribunal. O primeiro filtro é o filtro no Tribunal de Justiça e, independente da positividade da atuação do Tribunal de Justiça, essa positividade não vinculará a atuação do Tribunal Superior. Então, esse é o problema. Vamos lá. Mesma situação anterior. Lembrem, condenação em primeira instância, R$150 mil. Recurso de apelação sem efeito suspensivo por enquanto. Então, após o acórdão que apreciou a apelação, quer dizer, não houve embargo de declaração naquela situação que nós falamos na aula passada, então houve a apelação foi improvida. B, interpõe recurso especial fundado
o recurso, ou fundando o recurso em 4 fundamentos distintos. Prestem atenção, porque nós falamos cada vez mais em capítulos de decisão. Esse é um assunto ligado muito especificamente a recurso especial e recurso extraordinário. Quando se fala de fundamentação específica, você tem que fazer análise dos fundamentos das questões decididas, daí vem a expressão questão decidida, as questões que foram decididas no âmbito do Tribunal de Justiça para fomentar a impugnação específica, para provocar a impugnação de item por item, evitando com isso eventual defeito de forma. Então, capítulos de decisão, Dinamarca falava disso, o professor Liebman sempre escreveu sobre isso. A minha tese de doutorado foi sobre capítulos de decisão, que aqui se encontra bem explicado, cai como uma luva nesse nosso exemplo, mas capítulo de sentença é um grande tema que permite o julgamento parcial do processo. O 356 é um dispositivo que também dialoga com a discussão dos capítulos decisionais. E aqui eu tenho um capítulo decisional. Vou voltar para cá para o nosso problema. Aqui eu tenho um capítulo. Então, um acórdão aqui manteve a sentença e, em relação aos fundamentos 1 e 2, eu trouxe 4 fundamentos, portanto, em relação aos fundamentos 1 e 2, o vice-presidente, que é a autoridade competente para apreciar recurso especial na grande maioria dos nossos tribunais, então, o vice-presidente, em relação aos fundamentos 1 e 2, negou seguimento. Eu até falei na aula que a expressão mais adequada, ao meu ver, não seria seguimento. Na verdade, do meu modo de pensar, deveria ser trancamento. Mas, de toda sorte, o código fala seguimento aí, né? Então, ele negou o seguimento, entre aspas, aplicando o 1030-1B. Ou seja, ele fundamentou 1030-1B. Então, naquela decisão de admissibilidade, ele disse, em relação ao fundamento 1 e 2, considerando que o acórdão local está em conformidade com o entendimento do STJ no RESP repetitivo número tal, nego seguimento. Quer dizer, obstei o andamento recursal, paralisei o andamento recursal. Você não tem direito a acessar a Tribunal Superior, levando em conta que o tema é um tema repetitivo. É a velha discussão. Inclusive, você vai tratar nas aulas de recurso especial 2. Ora, se eu não tenho como chegar ao STJ, como é que eu posso superar esse entendimento? É um problema do sistema de precedentes. O certo é que, nessa admissibilidade, tem múltiplas possibilidades. E a possibilidade que é dada em relação a precedentes obrigatórios é essa do inciso 1 do 1030, as linhas A e B. E foi o que aconteceu aqui. Ele negou o seguimento, dizendo, olha, você não tem acesso ao Tribunal Superior em relação ao fundamento 1 e ao fundamento 2, porque o acórdão local está julgando igual ao STJ, que apreciou esse assunto no RESP repetitivo, 1 milhão, ele já vinculou, então, uma obrigatoriedade de atendimento ao precedente fixado pelo STJ. Beleza. Então, é uma decisão em capítulos, beleza? Decisão em capítulos. Capítulo 1 e 2, negou o segmento pautado no RESP repetitivo XXXX. Em relação aos fundamentos 3 e 4, o juízo de admissibilidade foi negado, ou seja, juízo negativo de admissibilidade, considerando fundamento da falta do pré-questionamento, súmula 282, súmula 356, súmula 211, e aplicação da súmula 7. Ou seja, em relação aos fundamentos 3 e 4, nós tivemos matéria tipicamente procedimental. Nós estamos diante de uma decisão de admissibilidade em capítulos. Nós estamos diante de uma decisão de admissibilidade múltipla. Uma decisão de admissibilidade em que, na primeira parte, o vice-presidente do tribunal local disse, olha, Henrique, você não tem direito ao seu recurso especial chegar ao STJ, porque não há o que mudar. Inclusive, tem um enunciado de súmula 83, que nós falamos na parte teórica do nosso curso. Não tem o que mudar. Não tem o que mudar por quê? Porque o STJ está decidido igual ao TJ. Então, você não tem direito a chegar a Tribunal Superior. A mesma coisa o RE. Então, capítulo 1, 1030-1B. Capítulo 2, decisão múltipla, defeito de forma. Essa é a matéria que tu estás trazendo aí, tu estás inovando, fundamento tu estás inovando. Esse fundamento não foi pré-questionado no acórdão local, não houve embargo de declaração, não se aplica o 1025, se eu falar de embargo de declaração no recurso especial 2, tem defeito de forma. Então eu vou negar seguimento pelo 1035. E aí surge o problema. E o recurso cabível? Confesso para vocês que o sistema piorou. O sistema piorou. Porque
No módulo anterior, eu tinha só um agravo, e aí se cria dois agravos, porque se entende que o capítulo que aplicou o precedente do STJ, no nosso caso aqui, eu só posso discutir superação e distinção no âmbito do Tribunal de Justiça. A questão é, e depois? Será que eu posso discutir via outro incidente, via uma ação e não apenas ao recurso de agravo interno? E em relação ao capítulo de defeito de forma, eu posso dizer, olha, esse defeito de forma não está presente. Esse defeito de forma, ele é fora do contexto do meu caso concreto. Então, necessariamente, eu vou ter que entrar com os dois recursos. É isso? Poxa, mas isso é contra a unirrecorribilidade. A unirrecorribilidade há muito tempo não é princípio. Há muito tempo ela é um dogma, ou no mínimo uma regra. Já se permite recurso especial extraordinário contra o mesmo acórdão. E aqui se permite dois agravos sobre o mesmo acórdão. Faça os dois agravos. Aconselho fazer os dois agravos. Por quê? Porque nós temos o risco de capítulos imunizados precocemente. Se esses capítulos forem autônomos, eles ficam imunizados precocemente. Não sei se é o caso concreto que eu estou mencionando aqui, porque aqui parece-me que é um só capítulo, que é só condenação de dano moral ou de dano material, etc. Mas eu posso ter uma ação em que eu tenha um capítulo de obrigação de fazer, um capítulo de obrigação de não fazer, um capítulo de obrigação de entrega de coisa. E em relação à obrigação de fazer, ele aplica o 1031. Em relação à obrigação de não fazer, o 1035. Se eu não entrar com os dois recursos, surge o problema da coisa julgada precoce. Capítulos não recorridos fazem coisa julgada precoce. Coisa julgada em razão da falta de impugnação específica. Daí o cuidado que nós devemos ter em relação à impugnação do capítulo todo. É um trabalho imenso. Aliás, o trabalho recursal para atender à dialeticidade, para impugnar, para evitar a aplicação da súmula 283, para aplicar a aplicação da súmula 284, que é defeito de fundamentação, defeito de formação, é um trabalho muito grande que a gente tem que ter no caso concreto. Mas vamos continuar o debate que eu estou provocando aqui para vocês. Então, considerando que está em curso prazo para adoção de medida judicial, pergunta-se: A. É cabível embargo de declaração em face dessa decisão em capítulos? Este recurso interrompe o prazo para os demais recursos posteriores, como prevê o artigo 1026. Aplica-se a unirrecorribilidade ou deve B interpor agravo interno em ARESP? Após o resultado do agravo interno, qual a medida cabível? Vamos por etapas. Então, a letra A, é cabível embargo de declaração? Cuidado com isso. A rigor é mais uma tentativa que a gente tem que fazer, do ponto de vista prático, de superar até mesmo o entendimento defensivo dos nossos tribunais. Ora, se o artigo 1022 do Código, que é o que se aplica aqui, prevê a possibilidade de embargo de declaração para qualquer recurso, por que não caber aqui? Como eu mencionei durante as aulas, já participei de situações jurídicas em que havia dúvida objetiva. E eu tinha que entrar com embargo de declaração, porque se eu tenho que trabalhar com a técnica ligada à previsibilidade, cooperação, eu como recorrente, o judiciário também. Então eu me deparei um período aí num caso concreto, onde a decisão de admissibilidade era obscura, onde não fundamentava no 1031 e nem no 1035. E eu tinha que entrar com ED, entrei com ED. O ED foi conhecido, foi provido, ele esclareceu, olha, o capítulo 1 é 1031, capítulo 2 é 1035. E aí entrei com recurso especial. Estou esperando. Ainda não teve julgamento, o STJ dizer que não cabia embargo de declaração e repristinar, voltar a coisa julgada. O grande problema do uso do recurso errado, pessoal, é a coisa julgada. Não tenho como encerrar esse curso sem, mais uma vez, tocar nesse assunto para vocês, com vocês. A gente não pode usar o recurso errado. A gente tem que ter muito cuidado no diálogo do precedente, tem que ter muito cuidado com a verificação da jurisprudência dos nossos tribunais para evitar que seja considerado o nosso recurso um recurso manifestamente incabível. E nós temos entendimentos nesse sentido, de que os embargos de declaração opostos contra a decisão de inadmissibilidade são embargos de declaração absolutamente incabíveis, portanto não interromper o prazo. Já pensou se isso acontece no caso concreto?
e transita em julgado uma decisão, e todos os recursos posteriores não interrompem o prazo, inclusive da ação rescisória, que vai voltar a contar. Existem situações que eu já vi no STJ dizendo assim: embargo de embargo de embargo de embargo de embargo em agravo interno e recurso especial. O STJ diz: olha, eu já disse que após a segunda multa dos embargos de declaração, eu tenho que recolher a multa para cabimento de outro recurso. Está na lei isso, 2026. Se você não recolhe essa multa, transitou em julgado de decisão. E ele diz assim: não conheço do recurso posterior, certifique-se o trânsito em julgado à data daquela decisão que você deveria ter recolhido a multa. Então, o que pode acontecer numa hipótese dessa? Entrar com embargo de declaração, sei lá, em novembro de 2020, o TJ em janeiro dizer: olha, incabível na espécie. E aí a pessoa vai recurso especial 2021, aí o STJ final de 2021 ratifica a ideia de que é incabível o recurso de embargo de declaração. A coisa julgada não vai ser em 2021, ela vai retornar a novembro de 2020, que foi a data da oposição dos embargos de declaração. Tudo bem, o CPC diz que cabe embargo de declaração contra qualquer decisão, mas a jurisprudência ela caminha nesse sentido, não com a minha concordância, eu não concordo, aliás, não só com isso, com outros entendimentos que o STJ vem dando sobre o CPC. Inclusive se indaga qual é o limite da interpretação do código pelo STJ, mas o fato é que é o que temos para hoje. É o posicionamento, neste momento, do STJ, que a decisão que inadmite recurso especial tem que ser olhada com 2 agravos. E não pode errar, hein? Entrou com agravo errado, perdeu. Acabou. Entrou com agravo em recurso especial, ARESP, quando é caso de agravo interno, inadmitida a possibilidade de fungibilidade. A propósito, a única hipótese de fungibilidade ou de passarela recursal é a hipótese do 1032 e do 1033, que é uma discussão de mérito do recurso especial, de mérito do recurso extraordinário, que vocês vão ver na aula de recurso especial 2, também na aula de recurso extraordinário. É uma bela atuação legislativa no que respeita à primazia da resolução de mérito. Aqui não é possível se falar em aproveitamento, porque o ARESP é de competência do STJ. E o agravo interno é de competência do Tribunal de Justiça. Então, a gente, naquela hipótese, 2 capítulos pelo 1031 e 2 capítulos pelo 1035, é uma hipótese clara de 2 recursos. Inclusive, o CJF tem um enunciado sobre isso, a gente trabalhou aí nas nossas aulas. Pois bem, vamos lá. Então, é cabível a oposição de embargo de declaração em face desta decisão em capítulos? Eu, particularmente, entendo que sim, porque o 1022 estabelece a possibilidade de ED contra qualquer decisão, mas o STJ não tem admitido, muito menos o STF. Então, é perigosa a utilização dos embargos de declaração para suscitar contradição, obscuridade nesta decisão. Este recurso interrompe? Não, é a discussão da coisa julgada que se antecipa. Forma-se a coisa julgada precipitada em razão do manejo do recurso manifestamente incabível. Aplica-se a unirrecorribilidade? Não, tem que entrar com os 2 recursos. E a grande indagação é a indagação letra C. Afinal de contas, tudo bem. Eu entro com agravo interno e agravo em recurso especial. Agravo interno e agravo em recurso especial. Então, agravo interno com fundamento no 1021 e o agravo em recurso especial com fundamento no 1042. Claro que vai ficar sobrestada a tramitação do agravo em recurso especial, aguardando o julgamento do agravo interno. Então, eu já fiz isso. Entrei com agravo interno, discuti, distinguish, overruling, não se aplica. Esse precedente aqui, x, ele não se aplica no caso concreto. Aplica-se o precedente y, aplica-se outro entendimento. Tem que destravar o recurso especial. Ou seja, você vai provocar o TJ a aplicação do sistema de precedentes, da distinção e da superação. Aí vem o acórdão em agravo interno, mantém a decisão. E agora? Não esqueça que já tem um agravo em recurso especial interposto em relação aos capítulos 3 e 4. Mas após o julgamento do agravo interno, qual a medida cabível se a parte pretender suscitar distinção ou superação do RESP repetitivo usado como paradigma? Eu aconselho, mais uma vez, isso está no nosso material, mas eu aproveito para suscitar de novo. Eu aproveito para indicar para vocês mais uma vez 2 textos meus, um do Conjur e outro do Empório do Direito, da minha coluna da Advocacia Pública. Os 2
tangenciam a nossa matéria neste momento. Esse do conjunto é muito interessante porque ele trata das variáveis exatamente desse momento de admissibilidade, da variação recursal que pode gerar aqui. E o segundo, do empório do direito, é uma crítica realmente à interpretação que foi dada pelo STJ nesta reclamação 36476, no sentido de que após o agravo interno não caberia a reclamação. Se não cabe reclamação, cabe o quê? Como é que eu vou solucionar o problema da medida judicial cabível após a confirmação da decisão do presidente, no caso do vice-presidente, aplicando o precedente, que eu digo que não é o caso concreto em relação ao capítulo 1 e 2. Não vamos esquecer que em relação ao capítulo 3 e 4 existe o agravo em recurso especial. A minha grande discussão é em relação ao capítulo 1 e 2. E vamos tentar resolver, nesses minutos finais, trazendo algumas premissas. Premissas importantes para você visualizar o caso concreto e as múltiplas variações que podem surgir em razão desta apreciação que o Tribunal de Justiça vai fazer no 1030. O 1030 vai gerar, como nós trabalhamos agora e como nós trabalhamos na aula, uma série de atividades. Então, eu estou colocando premissa 1. Existe uma variação de atividades, variação de manifestações decorrentes do artigo 1030. Premissa 2. Existem precedentes indicando o encabimento de embargo de declaração contra a decisão do 1030 e a formação de coisa julgada em caso de recurso manifestamente incabível, ou seja, precocemente transitará em julgado, e não adianta você interpor recurso posterior que confirmar essa intempestividade, porque a coisa julgada vai certificar com data anterior. Esse item 3. Haverá apenas uma certificação do trânsito em julgado precoce em caso de recurso absurdo. Na verdade, ele fala de recurso manifestamente incabível. Então, cabe o quê, pessoal? Eu até digo o seguinte, eu vou pular, vou para o item 6 aqui. No caso concreto, após o agravo interno, caberia a reclamação, novo recurso especial ou um ARESP no que respeita aos fundamentos 1 e 2? Lembra que foram o do 3 e 4, o recurso é o ARESP. O problema é, se eu deixar transitar em julgado este acórdão que confirmou em agravo interno a decisão do presidente, pode restar comprometida a própria admissibilidade do RESP no que respeita aos fundamentos 3 e 4. Por quê? Nós trabalhamos durante o nosso curso as súmulas. E muitas dessas súmulas falam em necessidade de impugnação específica, necessidade de verificação se o seu recurso tem condição de derrubar a decisão recorrida. Então, isso é problema de dialeticidade, isso é problema de fundamentação específica, isso é problema de possibilidade de manutenção da decisão. Como são 4 fundamentos e 2 se aplicou precedente e foi travado o recurso especial e depois do agravo interno eu estou perguntando o que cabe, se eu não me manifestar sobre esse 2 e 3, se transitar em julgado precocemente essa fundamentação aqui, corre o risco dos fundamentos 3 e 4 também caírem por terra. Porque pode ser que o STJ diz, opa, tinham 4 fundamentos, você só tem 2 vivos. Os outros 2 são suficientes para manter a decisão. Então, ele pode aplicar a súmula 284, pode aplicar 183 e não conhecer do seu recurso, porque existem fundamentos transitados em julgado aptos a manter a decisão recorrida. Um detalhe interessante, quando eu uso a expressão trânsito em julgado, não necessariamente significa coisa julgada. Trânsito em julgado significa decisão irrecorrida. Então, eu tenho um capítulo aqui com trânsito em julgado, de 2 fundamentos, e, eventualmente, esse trânsito em julgado vai comprometer o julgamento do mérito do recurso de agravo em recurso especial. E aí, então, a necessidade de eu não deixar essa matéria precluir ou deixar transitar em julgado. Aí volta a pergunta, o que cabe? Observem comigo o artigo 988, parágrafo 5º do CPC. Primeiro, 988 caput, ele trata do cabimento da reclamação. Dentro dos seus incisos não se fala em recurso em aplicação de RESP e RE repetitivos, mas o parágrafo 5º fala. E por exclusão, né? Por exclusão, porque o parágrafo 5º diz assim: é inadmissível a reclamação. 2. Proposta para garantir a observância de acórdão em recurso extraordinário ou em acórdão proferido quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, nesse caso, pensem comigo. Eu estou entrando com agravo interno dizendo que o RESP repetitivo XXX não se aplica.
Eu quero que se faça uma distinção e que se aplique outro RESP. O RESP repetitivo YYY. Então eu quero, depois do agravo interno, usar a reclamação exatamente por isso. Para garantir a observância do recurso especial repetitivo, que não é aquele que tecnicamente foi usado pelo tribunal, mas um RESP repetitivo outro, que eu estou discutindo e que não está sendo aplicado. Por que não admitir reclamação? Eu sei, claro, os fundamentos são interessantíssimos quanto ao encabimento da reclamação, levando em conta a quantidade de reclamações que estão sendo utilizadas Brasil afora, nesse período aí dos primeiros 5 anos de vigência do CPC. Mas está na lei a utilização da reclamação para ver aplicada decisão em RESP repetitivo, e eu quero exatamente isso, que não se aplique o RESP repetitivo indicado pelo relator, e sim o RESP repetitivo que eu estou mencionando, que é o YYY, por que não se admitir a reclamação? Eu repito o que eu falei em aula. No Supremo admite-se. Tem precedente admitindo a reclamação. Eu iria indicar em termos práticos para fazer a reclamação. Temos que continuar insistindo, porque a jurisprudência ela vai se adaptando. Temos que continuar insistindo, porque no meu modo de pensar cabe reclamação sim. Não podemos deixar esse capítulo 1 e 2 transitar em julgado. Sobre o risco de fragilizar a fundamentação pautada dos capítulos 3 e 4. Então, em termos práticos, exaurir a instância com agravo interno, por que não se aplicar a possibilidade de reclamação? Reclamação é ação, né? Então, tem os requisitos da petição inicial, tem a fundamentação específica de ação, tem valor da causa, tem uma formalidade diferenciada, mas de toda sorte, fechar a porta da reclamação, para mim, não é a opção legislativa e, apesar de compreender a quantidade, aplica-se a multa por uso inadequado da reclamação. O que não pode é dizer que depois do agravo não cabe nada. Aliás, depois do agravo cabe até rescisória. Ora, se cabe rescisória, por que não caberia reclamação? Parece meio destoante esse raciocínio de que cabe rescisória, mas não cabe reclamação. Então vai o indicativo aí de um grande problema que a gente tem que enfrentar na nossa vida profissional. Se couber reclamação, é ação, depois do agravo interno. Se alguns entendem que cabe outro recurso especial, outro agravo em recurso especial, e aí seria a resignação via matéria recursal. Mas, particularmente, eu entendo que após o julgamento do agravo interno, caberia reclamação, tá? Então, aumento do número de reclamação. Então, afinal de contas, quais as medidas cabíveis, eu concluo com vocês e a gente vai concluindo o nosso curso também, afirmando que após o recurso de agravo interno, caberia reclamação. E aí eu já estou com o meu slide de despedida novamente. Lembre que vocês têm o meu contato no Instagram, professor Henrique Mouta. Se quiserem contactar comigo via Gmail é jhenriquemouta. Mas a gente está sempre se encontrando aqui nos módulos da pós-graduação. Fico à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez o convite da Damásio Educacional, na pessoa do querido professor Gilberto Bruschi. E muito honrado com a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição para os nossos debates. Os temas não são fáceis, mas o objetivo da pós-graduação é exatamente isso: fomentar debate, colocar indagações, e com isso a gente contribui para um momento mais especial da interpretação do nosso Código de Processo Civil. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, e fico à disposição de vocês. Até a próxima, tudo de bom.